We're back, boys! E aí, folks? Espero que todo mundo esteja muito bem. Começando mais uma jornada Funded. Desta vez estamos no episódio 4, dia 28 do 4, 28 de abril de 2025. Um excelente dia. Executei um bom trade hoje. E vamos lá, sem mais delongas, vamos começar com a nossa rotina. O salmo que eu trouxe para hoje foi o último salmo, Salmo 150. Louvai a Deus no seu santuário. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai pelos teus atos poderosos. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com o som de trombeta. Louvai-o com o saltério e a harpa. Louvai-o com tamborim em dança, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Então, pessoal, vamos falar sobre o trading. Quero falar aqui sobre pontos específicos. Falando especificamente sobre o bias de hoje, o meu bias era de baixa, certo? Claramente de baixa. Por que de baixa, Gabriel? Me conta aí. Ora, se você observar, a gente tinha Relative Close, tá vendo? Sell side criada em Nova York. A gente tem sell side de Londres e nós temos sell side da Ásia. Claramente um bias de baixa. Não tem nem o que ser comentado, né? Então, aqui foi a abertura, vou marcar aqui para vocês, aqui foi a abertura, certo? A abertura sendo feita, quais eram os pontos que eu estava observando além da liquidez? Quais pontos, obviamente, a gente poderia fazer um Judas para cima, certo? Até onde o preço poderia buscar induzindo? Esses eram os pontos que eu na verdade estava observando. Que pontos eram esses? Primeiramente, eu estava observando o New Week Opening Gap, certo? Seria essa zona cinza. Esse é o gap de fechamento de sexta-feira e o gap em relação com o preço de abertura de domingo. Maravilha? Então, a partir disso, eu queria ver se na abertura, aqui já teria sido suficiente. Aqui aonde, Gabriel? Aqui especificamente, a gente fez a captura dessas Relative Highs, tá vendo? Abrimos aqui, capturamos aqui, displacement de baixa, primeiro Fair Value Gap apresentado. Então foi aqui especificamente que eu já posicionei a minha primeira entrada. Minha primeira entrada foi posicionada no Consequent Encroachment do primeiro Fair Value Gap apresentado. Foi quando eu tomei uma ótima decisão. Então estou muito feliz com as minhas atitudes hoje, certo? Então eu coloquei a primeira entrada aqui em micro Nasdaq. Foi quando o preço buscou e não foi. Ele buscou a porção inferior do primeiro Fair Value Gap apresentado e não foi. Buscou uma, buscou duas, buscou três. Quando ele fez essa última vela aqui, antes do movimento de alta, eu já removi a minha ordem. Por que eu removi, Gabriel? Ora, se você observar em termos de tempo, certo? E urgência, tempo e urgência do preço, ele não deveria voltar mais no Consequent Encroachment. Não deveria, certo? Porque ele já fez uma, já fez duas, já fez três. Na quarta ele faz mais um displacement de baixa, certo? Quebrando a abertura desse candle anterior, que seria um order block, certo? E quando ele faz isso, quando ele volta violando essa região de candle, a abertura desse candle de baixa novamente, com certeza ele está mostrando, ainda tem trabalho a ser feito lá em cima. Foi quando eu removi a minha ordem, certo? Eu tirei a minha ordem em micro Nasdaq e esperei. Ora, a gente não foi aqui no primeiro Fair Value Gap apresentado. Então, muito provavelmente, nós iremos trabalhar mais em cima. Foi quando eu comecei a observar IS. IS estava muito forte. Muito forte. É tanto que ela tinha feito uma SMT com Nasdaq, certo? Essa foi a SMT. A gente fez uma lower low em Nasdaq, por isso que eu tomei essa decisão também, foi parte da minha tomada de decisão, essa SMT, de remover a minha ordem. Então estou bastante feliz
com a minha atitude, certo? E aí eu comecei a observar, beleza, como a gente está fazendo um rally de alta, qual é o próximo ponto que a gente pode buscar? Obviamente eu olhei para essa high aqui, que seria a high do dia anterior, que seria a high de sexta-feira, né? Você vê aqui foi a daily high de sexta-feira. Buscando essa daily high, até onde poderíamos ir? Aí foi quando eu trouxe o Standard Deviation da Ásia. Quando você puxa a maior máxima e a menor mínima feita entre 8 horas e meia-noite, você tem o range da Ásia. Se você puxar Standard Deviation, certo? Você tem quadrantes de projeção. Esses quadrantes de projeção você tem um dos pontos mais fortes, uma das informações gráficas mais fortes de onde possivelmente a high ou low do dia serão formadas, certo? Esses pontos de high e low, na maioria das vezes, é onde está 200% de Standard Deviation, certo? 100%, e no máximo, dias outliers, são tipos de dias de muita volatilidade, em 300%. Hoje foi um dia que o preço nem buscou 200%. Então estava tudo dentro dos conformes. Era o ponto máximo que eu queria ver Nasdaq buscando. Porque mais para cima não tinha praticamente nada. Mais nada para ela buscar. Certo? Então tudo isso daqui dentro do Open Range, tá vendo? Eu marquei aqui para mencionar. Tudo isso dentro do Open Range, que é a primeira meia hora do mercado. Tudo isso daqui foi Judas. Foi movimento fake. Certo? Eu só estava graduando, vendo até onde esse movimento fake poderia ir. Maravilha? Então aqui foi Standard Deviation de 200. Eu estava antecipando que se ela buscasse 200, seria o máximo do dia, até que esperasse um displacement de baixa. Foi quando a gente observou, eu observei esse displacement violando esse primeiro Fair Value Gap. Quando ele violou esse primeiro Fair Value Gap, eu já esperei ver como seria o comportamento do preço dentro desse Fair Value Gap. Foi quando o preço tocou nele, não visitou 50%, tá vendo? Aqui está a máxima desse pavio, e fez mais um displacement de baixa. Nessa vela aqui eu esperei, coloquei uma entrada nesse Fair Value, nesse SIB em confluência com o Consequent Encroachment do Inversion, e esperei. Nós temos a capacidade de voltar nesse Fair Value? Certo? Foi um dos critérios que eu analisei. Se não voltar, melhor ainda. Melhor ainda. Por que melhor ainda, Gabriel? Porque a gente vira aqui um breakaway gap. Nós temos um bag, nosso maravilhoso bag, que é o breakaway gap. O breakaway gap, ele é uma informação gráfica muito forte, porque ele demonstra que o preço nem teve a capacidade de corrigir essa ineficiência, certo? Então está demonstrando que o preço tem bastante urgência e peso para buscar determinada zona. Que zona era essa que eu estava antecipando aqui embaixo, certo? Então esse breakaway gap foi excelente para a minha análise. E aí o próximo ponto, próximo PD Array que eu estava observando foi os 50% desse pavio. A gente sabe, ou pelo menos os mais avançados nos conceitos sabem, que pavios também são ineficiências, certo? Então eu queria ver os 50%, o Consequent Encroachment desse pavio, desse wick, atuar como resistência de preço. Foi quando nós imprimimos essas duas velas, com o pavio fazendo dano e as velas contando um contexto de peso, de fraqueza, certo? Não tendo a capacidade de fechar acima do Consequent Encroachment do pavio. Foi quando a gente fez esse novo displacement e aí eu executei uma venda no Open Range Gap Low. Vocês observarem aqui, a gente tem que minha execução foi 19.547. De 19.547 a gente tem o Open Range Gap Low, certo? O meu stop foi bem em cima dessa high, antecipando de que esse candle seria um order block e de que aqui a gente não voltaria mais, porque aqui já estava balanced. O preço já não tinha mais para que voltar aqui, certo? Então eu executei essa venda em direção a sell side, lá embaixo. Show de bola? E aí o preço fez uma low resistance liquidity run, um movimento muito fácil em direção a sell side, porque o Judas já havia sido feito e a urgência estava forte aqui embaixo, certo? Aqui foi o primeiro Fair Value Gap apresentado, violado, depois ele atuou como resistência de preço em direção a sell side, e aqui foi a execução do meu alvo. Meu alvo saiu ali em 19.471, se a gente olhar, 19.471 foi exatamente aqui, certo? Foi o meu alvo
um dia excelente, certo? Uma segunda-feira muito importante, porque é um dia, é uma semana dentro de uma semana de payroll. Então, os melhores dias para eu estar buscando oportunidades são segunda-feira, terça-feira e quarta pela manhã. Então, o primeiro dia da semana já foi muito importante, porque já coloquei um bom lucro no bolso, certo? A conta está dessa maneira. Essa foi a informação da conta atual. A gente estava com 49.600 e alguma coisa. Agora a gente voltou para Equity High, certo? Aumentou bastante a minha confiança. Estou muito mais confiante. Já estava, mas estou muito mais confiante para a continuidade da jornada. Certo, pessoal? Então é isso. Essas foram as considerações em relação às minhas emoções no trade. Teve um pequeno aumento na frequência cardíaca ao montar o trade, só que logo depois, quando a gente fez mais uma movimentação de baixa, e eu estava bastante confiante, realmente bastante confiante com relação ao trade. Lembrando que tudo aqui que eu falo é de extrema sinceridade, porque eu estou falando comigo mesmo e eu não posso me auto-sabotar. Eu não posso mentir para mim mesmo. Então o que eu falo aqui é a fim de minha evolução. E a partir disso, contribui com a evolução de vocês. Então eu não posso mentir para mim mesmo. Tudo que eu falo é de extrema sinceridade do coração. Então eu tive um pouco de nervoso, sempre dá um medo do trade vir contra você. Só que depois que o preço fez essa quebra aqui dos 50% do primeiro Fair Value Gap apresentado, fiquei muito mais confiante com o trade. E aí fiquei muito mais tranquilo. A frequência cardíaca baixou tranquilamente. E aí o trade foi muito rápido no meu alvo. Maravilha. Então eu espero que vocês tenham gostado desse, vamos dizer, dessa volta, né? A gente estava aí num pequeno drawdown, agora a gente voltou para Equity High. Estamos no caminho. Então eu acredito que nós estamos no caminho certo. Te convido a deixar seu like se você gostou. Se você não gostou, deixe seu dislike. Se você quer continuar acompanhando essa jornada, te convido também a inscrever-se no canal. E é isso, pessoal. Espero que todo mundo tenha uma boa semana e bons trades. Abraço.